Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós começamos a semana falando sobre um vídeo, o Kit Igreja, né? Se você não assistiu ainda, por favor, assista, tá bom? Para você entender alguns temas que serão tratados essa semana. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é que preocupa Deus. Quais são as preocupações de Deus? Então, esse é um tema que não basta fazer um vídeo aqui e responder totalmente a essa pergunta. Não, é necessário que você mesmo faça a sua pesquisa, examinando a palavra de Deus, vendo o que é que ele demonstra ser uma das suas preocupações. Então, por exemplo, quando Jesus estava na casa de Lázaro, e Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria, Marta se preocupou mais em preparar um almoço para ele, em deixar a casa limpinha, e Jesus disse que aquilo era importante, mais que Maria, que havia sentado com ele para aprender mais sobre a palavra dele, ela havia escolhido aquilo que era mais importante, né? Nós temos que conhecer Jesus a tal ponto de saber o que é mais importante para ele. Ele falou para Marta, olha, muitas coisas são importantes, mas Maria escolheu a melhor parte. Tem vários textos assim na Bíblia, em que as pessoas achavam que estavam agradando a Deus fazendo uma coisa, e aí Deus falou, não, é melhor fazer isso aqui, isso para mim é mais importante, né? Então, nós poderíamos citar várias histórias, porque o nosso vídeo é curto, para falar de tudo isso nós não vamos falar. Mas é um desafio que eu estou lançando para você, um estímulo que eu estou lançando aqui, para que você pesquise esse assunto. Por quê? É importante? É claro que é importante. Ele vai melhorar o seu relacionamento com Deus. Isso é importante ou não? É muito, claro que é. Talvez a coisa mais importante seja o nosso relacionamento com Cristo, né? Mais importante do que qualquer outra coisa. Então, às vezes, se você está assistindo um jogo de futebol, e aí vai ter disputa de pênaltis, né? E você vê muito torcedor rezando, né? O terço na mão, até o goleiro com o terço na mão. Outro dia mesmo eu vi, por acaso, o goleiro que estava com o terço, ele pôs o terço dentro do gol, por acaso ele perdeu a disputa de pênaltis, né? Esses assuntos para Deus não preocupam. Isso não está dentro da esfera dele, tá? De ficar prestando atenção ou de ajudando. Como que Deus vai ajudar um time e desfavorecer o outro time, né? É só se ele torcesse para um dos times. Não é o caso, né? Então, cuidado para que você não leve orações a Deus, tendo a certeza de que ele vai responder quando essas não são as preocupações dele. E nós fazemos muitas vezes isso, né? Queremos levar para Deus algumas preocupações que são apenas nossas, que Deus não está interessado. E aí a gente ainda quer que ele responda, e que ele responda do nosso jeito, né? Então, infelizmente, líderes religiosos mal informados, ou então mal intencionados, eles trazem assuntos à pauta diante de seus membros para que levem a Deus e peçam, mas olha, muitas dessas coisas não estão dentro da pauta de Deus. Deus, eu tenho certeza, pelo momento histórico que nós vivemos, Deus não está preocupado que você tenha um carro importado, caro, né? As melhores roupas, que Deus atenda a sua oração para que você tenha roupas das melhores grifes e, sabe, que você possa comer nos melhores restaurantes. Essas coisas eu tenho certeza que não estão na pauta de Deus, ok? Aí você vai falar, é pecado fazer tudo isso? Não, essa pergunta é pecado, isso não é a pergunta certa. Tá? Nós vamos fazer um vídeo sobre a pergunta certa. Assista ao nosso canal que você vai ver. Então, essa não é a questão é que oração no relógio de Deus.
de acordo com o que nós vemos nas profecias, que oração no relógio de Deus? Nós já falamos, nós estamos no fim de todas as profecias. Está sendo mostrado para nós que estamos no fim. Logo tudo vai acabar, né? Tiago, desde a época apostólica, já dizia: ai daqueles que vão acumular para os últimos dias, né? Ai daqueles, né? Então, cuidado, repito, muitas das nossas preocupações não são preocupações de Deus, e nós vamos orar e não vamos receber resposta porque Ele não está interessado no assunto, né? Qual o exemplo que eu dei agora há pouco? Uma partida de futebol, né? Então, cuidado, né, com o que você está orando. Ore por coisas que são realmente importantes para você e para o próximo, né? A oração egoísta, ela, não vou falar 100%, mas quase 100% das vezes, ela não está de acordo com a vontade de Deus, porque ela só vai beneficiar uma pessoa, né? As nossas orações devem ser de tal forma que a gente seja, sim, beneficiado, claro, mas que vá beneficiar muitas pessoas e vá ajudar o próximo, e que melhore o nosso relacionamento com Deus. Repito isso, tá? E tantas outras coisas. Então, pesquise, examine a palavra, examine os evangelhos, veja o que é que preocupava Jesus, o que é que preocupava os discípulos, né? Toda hora os discípulos estavam preocupados em saber quem era o maior, quem era o melhor, quem seria o primeiro no reino de Deus, né? Essa era a preocupação, né? A mãe de João e Tiago chegou para Jesus: olha, permita que um filho meu se assente na direita, na tua direita, outro na esquerda, no teu reino. Jesus respondeu aquela oração. Jesus falou: olha, isso não cabe a mim. O Pai escolheu quem vai assentar à minha direita e quem vai sentar à minha esquerda. Então, essas coisas, elas vão consumindo a nossa espiritualidade, elas vão consumindo as nossas energias de tal forma que nós vamos ficando fracos e desanimados, né? Muitas coisas, nós temos muitas coisas na vida que só servem para roubar a nossa energia. E nós estamos preocupados com muitas coisas que Deus não está preocupado. E se nós não nos desfizermos, nos desapegarmos dessas coisas, nós seremos consumidos, porque nossa oração não será respondida a respeito desses assuntos. Eu lembro uma história verídica, faz anos. Uma garota estava no ônibus, e uma amiga minha também estava no ônibus, e ouviu essa conversa. Ela estava reclamando porque a mãe do namorado dela deu um castigo para ele. Ele ia ter que ir para a faculdade de ônibus. Ele não ia poder ir de carro. E durante alguns dias, como castigo, ele teria que ir de ônibus, não ia de carro. Esse era o castigo. Está entendendo? Está entendendo o que eu quero dizer? Provavelmente, né? Vamos imaginar que esse rapaz fosse cristão, né? Senhor, por que eu tenho que ir de ônibus para a faculdade durante 2 dias? Mas por quê? O que eu fiz de errado? Senhor, conceda-me uma carona, pelo menos. Fazer com que minha mãe não seja tão má de me deixar só, né, 2 dias indo de ônibus. Vocês entenderam, né? Os ricos fazem umas orações de cada coisa que não interessa a Deus, e aqueles que querem ficar ricos também oram por muitas coisas que não estão dentro das preocupações de Deus. Por favor, eu peço que você deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe para que outras pessoas possam ouvir essa mensagem, possam estreitar o relacionamento delas com Deus. Essa é a nossa oração. Peço que você ore pelo canal. Precisamos crescer, precisamos muito do apoio de todos vocês, em nome de Jesus. Amém.